Olá, tudo bom? Nós estamos aqui hoje para mais uma aula de matemática. O nosso tema de hoje, vem função do segundo grau. A função do segundo grau, como nós já vimos a do primeiro grau, então agora nós vamos ver o segundo grau, que é um polinômio, com expoente maior ou igual a 2. Então, eu já vou começar a passar para vocês aí, para a gente ver o conceito, a gente ver os tipos de função, para a gente também ver o gráfico de uma função do segundo grau e como aplicar também o estudo dessa função. Conhecendo o seu ponto de máximo, o seu ponto de mínimo, e o vértice da parábola, que é o gráfico da função do segundo grau. Então, já vou passar aí para vocês. Então, vamos lá. Função do segundo grau, O que é uma função do segundo grau? Ela pode ser escrita, da forma ax ao quadrado mais bx mais c. Tá? Então, é toda função onde o maior expoente do x é o número 2, tá? O grau de maior expoente aí é o 2, e ela é escrita dessa forma. Onde os coeficientes a, b e c, são números reais e o a diferente de 0. Por que o a tem que ser diferente de 0? Porque senão elimina o x elevado a 2, descaracterizando uma função do segundo grau. O grau da função é determinado de acordo com o maior expoente do x. Como eu disse para vocês, se o grau é 2, então é uma função do segundo grau. A função do segundo grau é ordenada de forma decrescente em relação aos seus expoentes. Então, primeiro eu vou colocar o termo que é elevado a 2, depois eu vou pôr o termo que é elevado a 1 e, na sequência, o termo que é elevado a 0, ou seja, o termo independente. Assim, dessa forma, ó. Então, aqui eu vou ter, ó, primeiro o x elevado a 2, depois o x elevado a 1, depois o x elevado a 0, que não aparece só o coeficiente. Ok? A função do segundo grau, ela pode ser completa ou incompleta. Completa quando todos os coeficientes são diferentes de 0. O a não é 0, o b não é 0 e o c não é 0. Vamos ver aí um exemplo. Olha, f de x igual a 2x ao quadrado mais 4x menos 6, onde o a vale 2, o b vale 4 e o c vale menos 6. Então, ela é completa. Nesse caso aí também, ó, o f de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 2, onde o a vale 1, o b vale menos 5, o c vale 2. F de x igual a 0,5x ao quadrado mais x menos 1. Então, a vale 0,5, o b igual a 1 e o c igual a menos 1, ok? E ela também pode ser classificada como incompleta, Quando faltar os coeficientes b ou c ou os dois, Quando b é 0 ou c é 0. Lembrando que o a não pode ser 0. Vamos ver exemplos aí, ó. 2x ao quadrado menos 4, nesse caso o a vale 2, o b é 0 e o c é menos 4, então tá faltando o b, Menos x ao quadrado mais 3x, o a vale menos 1, o b vale 3, o c vale 0. Ou x ao quadrado, então o a vale 1, o b é 0 e o c é 0. Então, nesse caso, nós temos aí 3 exemplos de função do segundo grau incompleta. Agora, como é o gráfico da função do segundo grau? O gráfico da função do segundo grau é uma parábola. O que é uma parábola? É uma curva, que ela tem dois lados simétricos e se encontram num vértice. Ok? Então, a concavidade da parábola ela é voltada para cima se o coeficiente A for positivo, e ela pode ser voltada para baixo se o coeficiente A for negativo. O que é a concavidade? É a abertura da parábola, tá? Então, se a abertura da parábola for para cima, é porque o A é positivo. Se a abertura da parábola for para baixo, é porque o A é negativo. Lembrando que o coeficiente A, ele acompanha o x ao quadrado, tá? Então, olha aí, vamos ver a concavidade para cima, o A maior que 0, e a concavidade para baixo, o A menor que 0. Então, aqui nós temos, ó, concavidade, essa abertura aqui da parábola, tá bom? Essa abertura. Aqui a abertura está para baixo.
Então, quando a concavidade é para cima, o meu vértice da parábola, que é o ponto de encontro aqui entre as duas curvas, ele recebe o ponto de mínimo, tá? Quando a concavidade é para cima, eu tenho o ponto de mínimo, porque é o mínimo em que a parábola vai. E quando a concavidade é para baixo, eu tenho o ponto de máximo, que é o máximo em que ela vai alcançar até começar a descer. A parábola apresenta os elementos essenciais, como as raízes, que é onde o gráfico intersecta o eixo x, e o vértice, que é o ponto de máximo ou de mínimo da função, como eu acabei de explicar para vocês. Então, o vértice da parábola ele é obtido através dessas duas relações aqui. Para eu encontrar o x do vértice, eu vou usar menos b sobre 2 vezes a. Lembrando que esse b e esse a é o quê? É o coeficiente que eu retiro da função. E o y do vértice é menos delta sobre 4a. Quem é esse delta? Delta é o discriminante que a gente encontra na forma de Bhaskara, né? Que nós temos aí a revisão sobre equação do segundo grau. Tem uma aula lá no meu canal sobre equação do segundo grau. Então, se você voltar lá, você vai entender como que se encontra, né, esse delta. E também, mais adiante aqui, nós vamos estar explicando novamente. Onde esse delta vale b ao quadrado menos 4ac, né? Então, de acordo com isso aí, nós vamos encontrar os pontos que intersectam, né, o eixo x. É quem? As raízes. Se o delta for maior que zero, a função tem duas raízes distintas, né? A parábola vai intersectar o eixo em dois pontos diferentes. Se o delta for igual a zero, a função tem duas raízes reais iguais, ou seja, ela vai ser tangente ao eixo x, ela vai ter o vértice exatamente sobre o eixo. E se o delta for menor que zero, ela não vai ter raiz real, ou seja, a parábola não vai encostar nem cortar o eixo x. Como que eu encontro essas raízes? Tá? Pelo delta, nós sabemos quantas raízes nós temos, né? Ou se nós não temos. Agora, como encontrar essas raízes? Nós vamos usar a fórmula de Bhaskara, né? Que nós já estudamos também fórmula de Bhaskara. Como que é? Menos b mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac, que essa parte aqui, né? É o delta, dividido por 2 vezes a. Então, o coeficiente c sempre indica onde a parábola corta no eixo y, ok? Então, nós temos aí, ó, se o c for maior que zero, a parábola vai cortar o y acima da origem, acima do eixo x. Se o c for menor que zero, a parábola vai cortar o eixo abaixo da origem, ou seja, abaixo do eixo x. Se o c for igual a zero, a parábola vai cortar o y exatamente na origem do gráfico, né, lá no ponto 0 e 0. Vamos ver um exemplo aí. Vamos determinar a solução dessa função. X ao quadrado menos x menos 12. Então, nós temos aí os coeficientes a igual a 1, b igual a menos 1 e c igual a menos 12. Vamos substituir esses valores aí na fórmula de Bhaskara, então. Então, nós vamos ter aqui, ó, menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 12. Dá 1 mais 48, que é igual a 49. Então, essa parte aqui de dentro da raiz, que é o delta, é igual a 49. Então, substituindo aqui, eu vou ter menos b, né? O b vale menos 1, mais ou menos a raiz do delta, que é 49, dividido por 2 vezes a. O a vale 1. Então, aqui eu tenho 1, mais ou menos a raiz de 49, que é 7, dividido por 2. Então, 1 mais 7 é 8, dividido por 2, 4. 1 menos 7 é menos 6, dividido por 2 é menos 3. Então, as raízes dessa função é 4 e menos 3. Ou seja, ela vai cortar o eixo x no 4 positivo e no menos 3. Como calcular o vértice da parábola? Vamos lá. Lembrando que o x do vértice é menos b sobre 2a. Então, eu vou colocar menos, o b vale menos 1, dividido por 2 vezes a, que é 1. Eu vou ter 1 sobre 2, que também podemos caracterizar como 0,5, para marcá-la no gráfico, né? O y do vértice. Então, eu vou ter menos delta sobre 4a.
Nós já calculamos o delta, que é 49. Então, dividido por 4 vezes 1. Então, 49 dividido por 4, ou, né, menos 12,25. Então, aí nós temos que o vértice dessa parábola é o ponto 0,5 e menos 12,25. Ou seja, ele está lá embaixo, né? Ele está lá embaixo, então ela tem o ponto de mínima, a concavidade dela é para cima. Então, olha aí o gráfico. Então, aqui eu tenho as raízes, ó, 4 e menos 3. Então, o gráfico está cortando o eixo X exatamente nesse ponto. Lembra que a equação tinha menos 12? Tá no C, o C era menos 12. Então, menos 12 está bem aqui, né? Então, ela corta o eixo Y menos 12. E o vértice é 0,5 até o 12,25, que é bem aqui o vértice. Então, é esse o nosso gráfico. Então, é só juntar os pontos. Ó, juntei os pontos da raiz. Juntei o ponto aqui que corta o eixo Y, que é o C. Marquei o vértice, que é o x-vértice, y-vértice. Então, eu vou só traçar aqui minha parábola. Pronto. Eu sei que a concavidade é para cima, porque o A é positivo. E é isso aí o nosso gráfico da função do segundo grau. Então, vamos lá. Vamos resolver mais um exercício, né, sobre esse tema. E até a próxima aula.